Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero fazer o convite 317 da nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de Apocalipse, o livro escrito pelo apóstolo João, o amado apóstolo João, como dizem. E nós vamos ler o capítulo 14. Eu acredito que nós temos mais 2 dias de leitura. Isso. E a gente vai encerrar o livro no capítulo 22. Então, hoje a gente vai até o capítulo 17. São capítulos curtos. E eu quero então convidar você a abrir as Sagradas Escrituras ou acompanhar, ouvindo a leitura de hoje, meditando na palavra de Deus. Capítulo 14, versículo 1 vai dizer assim: Então, vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estava 144 mil que tinham o nome dele e o nome de seu pai inscrito na testa. Importante, tá? Só retomando. Se você está aqui pela primeira vez ou perdeu algum dia de leitura dos dias anteriores, inclusive o dia que iniciamos a leitura do livro de Apocalipse, eu peço que você fique até o final e retome a leitura para você até compreender todo o livro. A Bíblia são 66 livros que a gente vai ler em 365 dias e aqui a gente está vendo que o apóstolo João está exilado na ilha de Pátimo e está tendo a visão, o Senhor está se revelando para que ele escrevesse todos os acontecimentos que iam ocorrer em breve. Então aqui no capítulo 14, versículo 1, ele está relatando o que ele está vendo. Versículo 2, e eu vi um som que vinha do céu, como um som de fortes ondas do mar, como o som de um poderoso trovão, era como um som de muitos arpistas tocando junto. Esse grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus e diante dos 4 seres vivos e dos 24 anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que havia sido comprado da terra. Eles se conservaram puros sem manter relações com mulheres e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra como oferta especial a Deus e ao Cordeiro. Não mentem e são irrepreensíveis. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra e a todas as nações, tribos, línguas e povos. Temam a Deus, dizia em alta voz. Deem glória a ele, pois chegou o tempo em que ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra e o mar, e todas as fontes de água. Então, outro anjo seguiu dizendo em alta voz: Caiu a Babilônia, caiu a grande cidade, de que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua imoralidade. Um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz: Aquele que adorarem a besta e a sua estátua, ou aceitarem a sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus. E serão atormentados com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívios de dia e nem de noite, pois adorarão a besta e a sua estátua e aceitarão a marca de seu nome. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. E ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: Escreva isto, felizes os que agora em diante morrerem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque as suas obras os acompanharão. É importante você grifar aí a parte B do versículo 13, porque suas obras os acompanharão. Então, se tem algo que vai nos acompanhar, é
as obras que a gente faz, né? Jesus falou, né? Acumule tesouros no céu, aonde nenhuma traça e nenhuma ferrugem vai corroer essa obra. Então, aquilo que supostamente a gente guarda para a gente, isso sim, a gente não é nosso, vai se perder. O que vai ser nosso eterno são justamente aquilo que a gente oferece, né, ao outro, que seria oferecesse, como se oferecesse para Deus, né? Jesus certa vez falou, me deram de comer, me deram de beber, eu estava nu, deram de vestir, e aí os apóstolos, né, os discípulos questionaram, quando é que você estava nu, com fome, com sede, e isso aconteceu? Quando vocês, né, quando fizerem o bem a esses pobres pequeninos, né? Então, não é sobre obras que seremos aceitos por Deus, ou não são as nossas obras que nos faz levar à nossa salvação. Nós nascemos para fazer as boas obras, né? Isso já faz parte da identidade, da imagem e semelhança de Deus. Então, isso é algo que vai nos acompanhar pela eternidade, que nós possamos entender a nossa identidade e o propósito de Deus, que é buscar e salvar o perdido, né? Que nós possamos levar essa mensagem e ser luz. Versículo 14, em seguida vi uma nuvem branca, e sentado na nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem, tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então, outro anjo veio do templo e gritou, bem forte para aquele que estava sentado na nuvem. Use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita. A safra da terra está madura, assim aquele que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra, e toda a terra foi ceifada. Depois disso, outro anjo saiu do templo no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Então, ainda outro anjo que tinha poder para destruir com fogo, veio do altar e gritou bem forte para o anjo que segurava a foice afiada. Agora use a sua foice para juntar os cachos de uva da videira da terra, pois estão maduras. O anjo passou a foice sobre a terra, encheu de uvas grandes de tanque de prensar da fúria de Deus. As uvas foram pisadas no tanque, fora da cidade, e dele correu sangue, como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento com altura, que chegava aos freios de um cavalo. Capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos seguravam as últimas 7 pragas que completariam a fúria de Deus. Vi diante de mim algo semelhante a um mar de vidro, misturado com fogo. Nele estavam em pé todos os que haviam vencido a besta, sua estátua e o número que representava seu nome. Todos seguravam harpas que Deus lhe tinha dado, e entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois teus feitos de justiça foram revelados. Então olhei e vi que se abriu o templo no céu e o tabernáculo da aliança. Os 7 anjos que seguravam as 7 pragas saíram do templo. Vestiam linho branco, sem mancha alguma, com uma faixa de ouro sobre o peito. Um dos 4 seres vivos entregou a cada um dos seus 7 anjos uma taça de ouro cheia da fúria de Deus, que vive para todo sempre. O templo se encheu de fumaça, da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no templo, enquanto os anjos não tivessem terminado de derramar as 7 pragas. Capítulo 16. Então ouvi uma poderosa voz, que vinha do templo dizer aos 7 anjos, vão,
derramem sobre a terra as 7 taças da fúria de Deus. O primeiro anjo subiu do templo e derramou a sua taça sobre a terra. E se abriram feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta e adoraram sua estátua. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, que se transformou em sangue, como de um cadáver, e morreram todas as criaturas do mar. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e as fontes que se transformaram em sangue, e ouviu o anjo, que tinha autoridade sobre a água, dizer: Tu és justo, ó santo, que és e que era, pois enviastes esses julgamentos, porque eles derramaram o sangue de teu povo santo e de teus profetas. Tu lhes deste sangue para beber. É a sua justa retribuição. Ouvi uma voz que vinha do altar dizer: Sim, Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, que com seu fogo fez queimar as pessoas. Todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tinha controle sobre essas pragas, e não se arrependeram e nem deram glória a Deus. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados, seus súditos rangiam os dentes, e por causa de suas dores e feridas blasfemavam contra Deus do céu. E não se arrependeram de seus atos perversos. O sexto anjo derramou sua taça sobre grande rio Eufrates, e ele secou, abrindo o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor, no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Eu virei inesperadamente como ladrão. Feliz é aquele que se espera alerta e mantém puras suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. Deixa eu grifar aqui. E os espíritos reuniram todos os governantes e seus exércitos num lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e no trono do templo veio um forte grito: Está terminado. Então houve relâmpagos, estrondos e trovões. É um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade. A grande cidade, Babilônia, se dividiu em 3 partes, e as cidades de muitas nações tombaram. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia e fez beber do cálice cheio de vinho de sua fúria e ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes foram arrasados. Houve uma forte tempestade de granizo com pedras que pesavam até 35 quilos. Caindo do céu sobre as pessoas, elas blasfemaram contra Deus por causa da terrível praga de granizo. Capítulo 17, e a gente encerra aqui a nossa leitura de hoje. Versículo 1. Um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: Venha comigo, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. Então o anjo me levou no espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelha e enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações das impurezas de sua imoralidade. Em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a grande mãe das prostitutas, das abominações da terra. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo, o sangue da testemunha de Jesus. Tomado de espanto, olhei fixamente para ela.
Por que você está tão espantado? O anjo perguntou, e eu lhe explicarei o mistério desta mulher e da besta, com as 7 cabeças e os 10 chifres na qual ela está montada. A besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. E, no entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes aonde a mulher governa. E também representam 7 reis. 5 deles já caíram. O 6º está governando e o 7º ainda não veio, mas seu reinado será breve. A besta que esteve viva, mas agora não está mais, é o 8º rei. É como os outros 7 e também que caminhava para a destruição. Os 10 chifres da besta são os 10 reis que ainda não subiram ao poder. Serão nomeados para seus reinos e por um breve período para reinarem com a besta. E concordarão em entregar a ela seu poder e a sua autoridade. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores, Rei dos reis. E com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Em seguida, o anjo me disse: as águas que você viu, aonde a prostituta governa, representam multidões de todas as nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles se deixarão nua, comerão sua carne e destruirão o restante com fogo. Porque Deus colocou no coração deles um plano de que executará sua vontade. Eles concordarão e entregar a autoridade à besta, cumprindo-se assim a palavra de Deus. E a mulher que você viu representa a grande cidade que governa sobre os reis da terra. Então a gente começa a ver aqui um pouco da revelação daquilo que iria acontecer e que estava acontecendo nos tempos do primeiro século, da grande perseguição dos reis romanos, que aqui Apocalipse começa mostrando o que eles iam estar passando, o que iria acontecer com essa perseguição. Mas, de novo, o livro traz a esperança de que somos vitoriosos em Cristo Jesus, porque quem reina o mundo, quem governa o mundo é Deus, é Jesus. Talvez você possa perguntar, mas por que Deus permite tudo isso? Por que não pode mudar a história da vida, da história da humanidade? De fato, ele mudou a história quando ele desceu à terra para buscar e salvar aquilo que já estava perdido, que somos nós. Aqueles que aceitam isso vão reinar junto com ele, vão viver debaixo desse reinado eterno espiritual. Mas aqueles que querem se manter sobre o reinado dessa terra, sobre o governo da terra desse mundo, vai se perder, vai se contaminar, como o mundo é contaminado desde quando o pecado entrou na humanidade. E as pessoas se perderam. A gente viu muito isso ao longo desses 317 dias de leitura, o quanto o povo foi se perdendo no meio do caminho, principalmente quando entrou a era dos reis, dos governantes, do poder. Bom, quero convidar então você a gente encerrar a leitura do dia 317, no capítulo 17. Quero convidar você a gente fazer uma breve oração. Se Deus permitir, nós encerraremos a leitura do livro de Apocalipse, do dia 318, A gente vai até o capítulo 22. São capítulos curtos também, mas o interessante é que todo o livro de Apocalipse eram para os acontecimentos em breve, do que já aconteceu. Aí muitas pessoas leem achando que é o que vai acontecer no futuro, que ainda não aconteceu. O que resta ainda acontecer? Jesus voltar para consumir tudo aquilo que ele já prometeu. Então,
para que ainda nós estejamos com os corações voltados a Ele, né? E aí a pergunta que eu fiz, que vale a reflexão é, por que Deus, né, não conserta, enfim, tudo isso? Eu falei que já veio, né, através de Jesus, mas Deus não vai obrigar ninguém, né? Ele não vai fazer com que nós sejamos robôs dele, né? Senão isso não teria sentido de amor e nem de ter a escolha de querer escolher a Deus ou fazer os seus próprios desejos, né? Oremos, nosso querido Deus, estamos diante da Tua palavra essa eterna, que ela possa estar gravada em nossos corações e já somos inteiramente gratos pela oportunidade que o Senhor nos concede de abrir as Sagradas Escrituras e ouvir o Senhor falar. Obrigado porque o apóstolo João relatou tudo aquilo que ele viu diante do Senhor e isso se preservou aos longos, né, desses anos e nos chegou até nós, nessa nossa geração, que nós possamos continuar lendo, relendo, meditando e ouvindo o Senhor falar conosco e que nós possamos debruçar debaixo da Tua vontade, eliminando a nossa que inúmeras vezes mais nos afasta de Ti do que nos aproxima do Senhor. Por isso pedimos o Teu perdão, a Tua misericórdia e que nós possamos sempre estar arrependidos e olhando para as nossas mentes, nossas ações, nossos pensamentos e ver se está de acordo com aquilo que o Senhor se propõe para nós, Pai. Abençoe a nossa alma, nosso espírito, que o Teu Espírito esteja conosco no dia de hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Obrigado você por estar aqui mais uma vez, né, mais um dia de leitura. E, como sempre, né, se você está aqui pela primeira vez ou vem aqui, né, e perdeu algum dia de leitura, tem 2 cards na tela. Um te leva na leitura anterior e o outro te leva nessa playlist, né, de todos esses 317 dias. Você pode achar que é muito. Começa um dia de cada vez, né? Olhe, releia, veja inclusive na descrição, todo vídeo tem uma descrição que vai trazer um pequeno resumo e você pode realmente voltar, reler, rever. A gente aqui está fazendo uma leitura né, corrida, com poucas aqui explicações, ou a gente né, pincela algumas lições para a gente aplicar, mas a ideia realmente é que a palavra de Deus fale conosco, fale com você, e que você possa pensar, né, meditar nela todos os dias. E se você está aqui e ainda não se inscreveu no canal e queira se inscrever no canal, você vai ter a minha imagem, você pode clicar no meio, se inscrever, ativar o sininho de forma gratuita e ser notificado toda vez que eu subir um novo vídeo. Gostou desse vídeo? Se quiser, deixa o seu joinha, seus comentários, suas perguntas. E a minha recomendação é, convide. Se você está sendo abençoado, convide mais pessoas a estarem aqui conosco para ler as Escrituras. Se Deus permitir, então estaremos amanhã lendo, finalizando o livro de Apocalipse, e nós iremos iniciar depois desse livro o profeta Ezequiel, né? E a gente vai vendo as profecias, né? Daniel, Apocalipse, Ezequiel, e vamos vendo esse desfecho, né? De todo o propósito desse tear que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, shalom para você e nos vemos, se Deus permitir, amanhã no dia 318 da nossa leitura. Deus te abençoe. Te amo, Deus.